Bom dia, boa tarde, boa noite. O conteúdo que nós estudaremos essa semana é sobre números reais. Dentro dos números reais, nós temos os números inteiros, naturais, racionais, irracionais. Então, nós temos uma situação aqui onde nós usamos os números reais. Temos uma área quadrada de 100 metros quadrados, né? Com floresta. Se a área média é 100 metros quadrados, isso quer dizer que a medida do lado dos terrenos vale 10 metros, certo? Porque isso aqui vale 10, equivale 10, equivale 10 e equivale 10. Para calcular a área de um quadrado, basta a gente calcular a raiz quadrada da área. Ou encontrar o número que multiplicado por ele mesmo dá esse valor. A maneira mais fácil é calcular a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Isso quer dizer que essa área que tem floresta mede 10 metros de lados. Outra situação aqui. Outro terreno. Só que esse terreno tem outra medida de área. A medida de área dele é 85 metros quadrados. Mas como que eu faço para descobrir a medida do lado? Então aqui nesse caso, raiz quadrada de 85, ela não é exata igual a essa. Não é exata. Então nós temos que achar um valor que multiplicado por ele mesmo vai se aproximando de 85. Então no mais próximo nós temos aqui 9 vezes 9 dá 81, certo? 9 vezes 9, 81. Dez vezes 10 dá 100. Esse é menos, esse é mais. Então o mais próximo aqui é 81. Isso quer dizer que o valor dessa medida do lado terreno é 9, algum valor para aproximar dessa área. Tá? Nós vamos estudar isso esse ano ainda, como fazer esse cálculo. Conjunto dos números reais. Os números reais são todos os números que podemos escrever em forma de fração, inclusive números naturais, números inteiros também pode ser transformado em fração. Então, inteiros e naturais faz parte do conjunto dos números racionais. Aqui nós temos algumas situações que mostram os números racionais. Nós estamos aqui no primeiro. Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. Nós estamos aqui fração. Aqui está só falando de figura, né? Vocês já estudaram isso. Então, quando nós temos figuras divididas em partes, nós apresentamos por frações, não é isso? Nós temos 1/4, 3/4. Então, aqui é um exemplo de números racionais. Aqui nós temos também um exemplo de números racionais, que é usado muito em receitas. Nós temos 1 copo e meio, é o número inteiro e o decimal. Aqui nós temos agora em moeda, R$7,25. Então nós temos R$5 mais 2, 7 mais 25 centavos. Então R$7,25 também é um número racional. Nós temos aqui também a divisão. No caso que é uma divisão não exata, não é isso? 5 por 3, que dá 1,6. Que dá 1,6. Aproximadamente 1,6. Nós temos também que
porque nos racionais também é usado para medida de comprimento, que no caso aqui nosso aqui é segmento de reta. Então essas são algumas situações que aplicam-se os números racionais. Olha só. Quanto mede o comprimento do lado de um terreno quadrado com medida de área de 81 metros quadrados? Então, se eu quero calcular, eu vou encontrar o número que multiplicar por ele mesmo é 81. Ou podemos fazer também a raiz quadrada de 81, que é igual a 9, pois 9 vezes 9, 81. No caso aqui, metros, né? Segundo caso, ou segundo exemplo, como você indicaria a medida de comprimento do lado de um terreno quadrado com medida de área de 70 metros quadrados? Então, por que aqui está amosado apenas isso? Porque nós não chegamos ainda na parte desse cálculo. Então, como comentei antes, para eu calcular a raiz quadrada de 70, eu tenho que encontrar um número que multiplicar por ele mesmo dá mais próximo de 70. Então esse valor é aproximado, tá? Ele é um número real, só que não é racional. Ele é um número real. Para ele ser racional, tinha que nós teríamos que conseguir transformar o resultado dele em uma fração, que não é possível. Ele é um valor aproximado, não tem como transformar ele em fração. Então provavelmente raiz quadrada de 70 vai dar aproximado 70. 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81. Então provavelmente vai dar 8, números decimais para a direita. Aproximadamente esse valor. Qual é a característica? Questão 3. Qual é a característica comum a todos os números racionais? Então, todos os números racionais são aqueles números que podem ser transformados em fração, certo? Seja ele inteiro, seja ele natural. Com um detalhe: o denominador não pode ser zero. Então, qualquer número que puder ser transformado em fração, desde que o denominador não esteja zero, é um número racional. Então, todos esses valores podem ser escritos em forma de fração. Como são representados o conjunto dos números naturais e dos números inteiros? Então, os números naturais. Então, relembrando, né? Os números naturais vem com a letra N nesse formato, entre chaves, né? Partindo do zero, positivo, né? 0 para o lado positivo, né? 1, 2, 3, 4, né? Que no caso para a direita, né? E esses 3 pontinhos significa que ele é infinito. Os números inteiros representados por essa letra Z nesse formato, entre chaves também. No caso dos números inteiros, ele tem positivo e negativo. Então nós temos para a esquerda do zero os negativos e os 3 pontinhos. Isso significa que é infinito para a esquerda. Nós temos para a direita do zero os números positivos e os 3 pontinhos. Quer dizer que também é infinito para a direita. Então números inteiros é infinito tanto para a direita como para a esquerda. Como ficam os números racionais abaixo, representados na forma de decimal? Então 3/4. Para a gente transformar 3/4 em decimal, no caso deu 0,75, né? É só fazer a divisão. 3 por 4. 3 por 4 é 0,75. Certo? Ou usar esse processo aqui. De divisão, multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo valor, deu 75 sobre 100, que resulta em 0,75, certo?
Então aqui nós podemos usar a divisão. Fazer um rascunho breve aqui, só para recapitular a divisão. Então, 3 dividido por 4. Olha só, o 3 é menor que 4, então ele tem que ser maior. Então eu acrescento um 0 aqui. Só que quando eu faço isso, eu tenho que acrescentar um 0 e uma vírgula aqui também. Certo? Agora sim. Qual valor multiplicado por 4 dá próximo de 30? 7. 28. Sobra 2. 2 é menor que 4. Acrescentamos um 0 aqui. E aqui 5 vezes 4, 20. 0, 0. Então 0,75. Que é a resposta da questão. Aqui. Questão B. 1 sobre 2. O correto da leitura não é 1 sobre 2. O correto é meio. Como que eu apresento meio com decimal? 0,5. Mas ele tem... Por que esse negativo? Porque é meio negativo. Então 0,5 negativo também. Tá? Então 0,5 negativo. Aqui nós temos uma fração mista que transforma em decimal. Qual é o primeiro passo? Mas como chegou nesse valor? Como chegou nesse valor também? Tem o que foi feito aqui? Então, multiplicamos 2 por 5 dá 10. Somamos com 3, que dá 13. E repete o denominador. 3 sobre 5. Então deu isso. Mas para chegar a 2,6 eu tenho que fazer 13 dividido por 5. Então 13 dividido por 5. 13 é maior que 5, então não precisa acrescentar 0. Então 2 vezes 5, 10. 13 tira 10, sobra 3. 3 sim é menor que 5. Então, nesse caso, acrescenta 0 aqui. Aqui não precisa colocar 0 porque já tem o 2, então apenas a vírgula. Qual é 1 vezes 5 dá 30? 6. 6 vezes 5, 30. Então, 0. Então, a resposta 2,6. 8 textos negativos. Vamos transformar em decimal. O mesmo processo da C. Vamos fazer a divisão de 8 por 3. 8 dividido por 3. 8 maior que 3, então não precisa acrescentar 0 aqui. Então 2 vezes 3, 6. 8 tira 6, 2. 2 sim é menor que 3, então acrescenta 0. Só que aqui eu coloco vírgula. Agora no mais próximo de 20, vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. 2 novamente. Então eu acrescento 0. Nesse caso eu não coloco vírgula, eu coloco só uma vez. Então 0 de novo. Vai dar 6. Certo? Vai dar 18. Aqui sobra 2 de novo. O que podemos observar aqui? Se eu continuar aqui, a questão vai infinitamente continuar 6, 6, 6. Então essa questão aqui, a resposta dela é infinita. 2,66. Que pode ser representado por 3 pontinhos ou com esse tracinho em cima aqui, né? Esse tracinho significa que o 6 repete infinitamente. Tá ok? Todo
número racional pode ser representado por uma fração com numerador, denominador, inteiros e denominador diferente de zero. Como eu havia dito há pouco. Como que é essa representação em conjuntos? Né? Como que é essa representação? Então, vamos lá. A representação é usando a letra Q, nesse formato, entre chaves. Isso diz o seguinte: x tal que x é igual a A sobre B. Está dizendo que a fração é o valor de A e valor de B em forma de fração, com A e B números inteiros e B diferente de zero. Isso daqui está escrito o mesmo que está escrito aqui. Então, isso aqui está dizendo a mesma coisa, só em formato diferente. Então, se A e B são números inteiros e B é diferente de zero, isso quer dizer que o A e B pode ser qualquer número, positivo ou negativo, né? Inteiro, né? Tem que ser inteiro, não pode ter vírgula, né? O A e o B não tem vírgula, que está dizendo que tem que ser inteiros, não é isso? Tá? Então, todo número que puder ser transformado em fração é chamado de racional. Aqui diz que o A e B é inteiro, então o A aqui pode ser número inteiro e o B número inteiro. Isso é uma fração. Com um B diferente de zero. O B não pode ser igual a zero, senão deixa de ser fração. Tá? Questão, mais uma atividade aqui, um exemplo. Considerar como exemplo. Escreva no caderno todos os números racionais citados nos exemplos acima, na forma de fração irredutível. Então, nós temos aqui 1/4, 3/4, 29 sobre 4, 5 terços, 2 terços, 5 sobre 1. Certo? Então, volto. Então é o seguinte, essa parte foi tirada da explicação anterior, onde nós temos lá, a fração representando partes, representando receita, representando a medida de segmento e também dinheiro, né? E a divisão não exata. O que é frações irredutíveis? São aquelas frações que nós não conseguimos mais simplificar, certo? Essa aqui é uma fração. Esse aqui é o do dinheiro, R$ 7,25. Transformou em fração mista, certo? 7 inteiro e 25 centésimos. Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Olha só. Essa aqui. Então, 7,25 pode ser escrito assim, ó. 7 mais 0,25, certo? Que é igual, pode ser escrito assim, 7 mais 25 sobre 100. Por que sobre 100? 2 números após a vírgula, não é isso? Então, sobre 100. Juntando esses dois, vai ficar 7,25 centésimo. Essa é uma maneira de representar. Tá? A outra é usando esse processo aqui mesmo. Só que no nosso caso aqui, a questão vai transformar em fração, né? Então, esse processo para transformar esse número inteiro, esse número decimal, né, R$ 7,25, em fração, esse processo. Tá? Então, 7 mais 0,25, que deu 7 inteiros, 25 sobre 100. Mas por que deu 29 sobre 4? Isso daqui foi simplificado ou dividido por 25. Então, 725 dividido por 25
deu 29. 100 dividido por 25 deu 4. Tá? É isso aí que aconteceu. Essa parte aqui, 1,6 com esse tracinho quer dizer que ele é infinito, tá vendo? Toda dízima periódica pode ser transformada em fração, certo? Então ele é um racional. Então 1,6, o mesmo processo que eu fiz aqui. Então vai ficar 1,6 mais 0,666, vai ficar um inteiro. Vamos lá. Então 1,6 com tracinho para ocupar menos espaço, vai ficar 1 mais 0,6. Como é repete igual, então basta colocar só 1. Tá? Só que há uma diferença. A dízima, quando ela repete, nós colocamos sobre 9, tá? Fica assim. Ela repete uma vez só. Então fica 6 sobre 9. Quando repete infinitamente um número infinitamente, então a gente coloca esse número sobre 9. Se ele repetir dois números infinitamente, a gente coloca sobre 99 e assim por diante. Então isso daqui vai dar 1 inteiro 6 nonos. Certo? Isso que acontece. Mas eu quero transformar em fração irredutível. Então eu faço o seguinte. Eu multiplico aqui e somo aqui. Vou rabiscar aqui embaixo. Então vai ficar 1 vezes 9, 9 mais 6, 15. Então vai ficar 15 sobre 9. 15 sobre 9. Isso daqui nós podemos simplificar. Que não pode dividir o 15 e o 9? 3. Então 15 por 3, 5. 9 por 3, 3. Então essa aqui é a fração irredutível de 1,6, tá? 5 sobre 3 é o nosso resultado aqui. Bom, essa próxima aqui, 1 inteiro e meio. 1 e meio, no caso da receita, é 1 e meio, né? É o mesmo raciocínio. 1 e meio. Quer transformar em fração redutível, né? Então, 1 sobre 2. Então, multiplique aqui. E vou somar aqui. Então 1 vezes 2 dá 2, 2 mais 1, 3. 3 sobre 2, repete o denominador. Então, aqui é redutivo, não tem como simplificar. Mas esse 5 aqui, então, lembra que foi dito? Todo número natural pode ser transformado em fração. Então, de um jeito mais simples, foi colocado 5 sobre 1. Pronto, se tornou uma fração. 5 sobre 1. Bom, então vamos para... Vamos escrever o seguinte. Vamos na questão 2. Escreva no caderno os números racionais a seguir na forma decimal exata, na forma de dízimo periódico. Então, vou ler novamente. Escreva no caderno os números racionais a seguir na forma decimal exata ou na forma de dízimo periódico. Então, essa questão aqui, observe que essa já são respondidas, mas vou explicar para vocês. Essa questão aqui é 4 natural, certo? Então, 4 já é um valor exato.
não tem como colocar ela em decimal, nem dízimo. Ela é um número racional. Como eu vou transformar 4 em decimal? Não tem como fazer isso. Nem dízimo. Para isso eu teria que ter um denominador. É o caso dessas aqui. Elas são frações. Então, 1/4, para eu transformar em dízimo ou decimal, basta fazer a divisão. Então, vou achar um espaço aqui. Vou apagar. Aqui que eu preciso de espaço. Ok. Então, vamos lá. 1/4. Essa daqui. 1/4. Então, eu passo a dividir 1 por 4. Dividir 1 por 4. Transformar em decimal ou dízimo, né? Para eu saber se é dízimo ou decimal, eu tenho que fazer a divisão. O 1 aqui, ele é menor que 4. Então, coloca 0. Aqui não tem nenhum número, então coloca 0, agora o 10 ficou, agora o 1 passou a ser 10, ficou maior que 4. Então 2 vezes 4 dá 8. Aqui vai sobrar 2. Acrescento 0, não precisa colocar mais vírgula. Então aqui vai dar 5 vezes 4, 20. Então 1/4 vai dar 0,25. 0,25, certo? Negativo, porque nós temos o menos, né? Então, na hora de fazer a divisão, não precisa utilizar esse menos. Só colocar na resposta. Então, 0,25. Ficou muito ruim. Vou colocar mais embaixo. Então, 0,25. Negativo, né? 1/9 em processo. Vou dividir 1 por 9. Tá? Vou usar aquele espaço lá em cima. Então eu faço a divisão de 1 por 9. Então acrescento o 0 para ficar maior. Então 0, o 10 ficou maior que 9. Então agora eu vou colocar 1 vezes 9. 9. 10 tira 9, 1. Acrescento 0 aqui. Ficou 10 de novo. Então, vai dar por 1. Se observar aqui, se a gente observar, vai sobrar 1. Se a gente observar, o 1 vai repetir infinitamente. Então essa aqui é uma dízima. Eu posso representar 0,1 nos 3 pontinhos, ou posso representar com um traço em cima, certo? Ou 0,1 com um tracinho em cima. Ela é uma dízima. A B não é dízima. 0,25 do decimal. A C deu uma dízima. Agora vamos para D. A D, ela é uma fração mista. Como faço transformar para poder dividir aqui? Eu vou transformar ela numa fração que não seja mista. Então aqui eu vou multiplicar. Vou multiplicar 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Então, 16 sobre 5.
Aqui eu faço a divisão. Então 16 dividido por 5 é igual a 16 dividido por 5. 16 é maior que 5, então eu posso pegar, não precisa colocar vírgula ainda. 3 vezes 5 dá 15. Sobra 1. Agora sim, 1 menor que 5. Eu coloco 0 e vírgula. Não precisa pôr 0, porque já tenho 3. Então, 2 vezes 5 dá 10. Então, aqui vai dar 3,2, certo? Então, a resposta nossa aqui da D é 3,2. É decimal, não é dízimo. Ok? Então, é a resposta. Agora, terceira questão. Projeto em equipe, não racionais em notícia. Nesse caso aqui desse projeto, nesse momento nós não podemos, não tem como eu cobrar isso de vocês. Projeto em equipe. Então o que eu pensei? Aqui diz o seguinte: recorte né? No caso vai recortar só um, né? Recorte de jornais, revista ou folheto de propaganda, 3 notícias. Uma que envolva números inteiros, outra que envolva fração e outra que envolva números racionais na forma decimal. Monte um painel. Monte um painel. No caso aqui, monte um painel com todas as notícias. Então, eu quero que vocês montem um painel, no caso aqui, com todas as notícias envolvendo esses números inteiros racionais, certo? Quero que vocês montem, tire foto, tá? Monte, pode ser colado, pode imprimir, se tiver como imprimir, monte então um mural, tire foto para me enviar no privado, ou se tiver jornal, revista ou livros velhos, também para fazer recorte e tirar foto e enviar no privado. Não esqueça de acrescentar o nome e a série. Eu vou montar um pequeno vídeo com esses recortes de vocês e vou colocar no YouTube para vocês verem como ficou. Tá ok? Essa aqui é uma atividade para vocês fazerem. Então, bom trabalho.